paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui naquele tempinho que antecede o nosso horário oficial, das 18h30, para que tenhamos a oportunidade de já começar a conversar com você. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre as nossas vidas, está agindo nos nossos corações, e eu quero te convidar a continuar acreditando, a continuar crendo, a continuar esperando no Senhor. Que o poder do Senhor realmente, como a palavra de Deus diz, possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Eu entendo que os dias têm sido dias de muitos desafios e em muitas oportunidades é fácil encontrarmos pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão preocupadas com o amanhã, pessoas que estão temendo o futuro em função das incertezas, em função dos desencontros, muitas vezes, de informação, relacionados à questão de trabalho. Temos vários jovens aqui da nossa igreja envolvidos com cenários aí da faculdade, pessoal no Unicamp, em outros cursos. E esses cenários, de incerteza muitas vezes podem gerar desânimo ao coração. Agora, antes de entrarmos para o texto propriamente dito, eu já quero dizer a você que está me vendo agora e você que vai ter a oportunidade de rever esse conteúdo depois. Quero lembrar a você o seguinte: esse momento só está deixando claro algo que é importante nós trazer na memória, que o controle sempre esteve nas mãos de Deus. Eu estou dizendo isso porque Deus tem ministrado de maneira direta ao meu coração esse elemento de que o controle sempre esteve nas mãos dele. Em algumas oportunidades nós temos a falsa ideia de que nós controlamos alguma coisa. E querido e querida, quero que você recorde: foi sempre Deus, é sempre Deus e será sempre Deus. Então continue descansando. Eu entendo que num cenário diferente desse que nós estamos vivendo, a sensação que dá é que nós estamos fazendo alguma coisa. E sim, eu sei que Deus já nos habilitou para caminharmos, naquilo que já temos a condição. Deus já nos habilitou, como disse instantes atrás, e aquilo que é possível ser realizado por nós é de responsabilidade nossa, e Deus vai realizar aquilo que nós não podemos fazer. E eu quero que você reforce na sua mente, no seu coração, o fato de que aquilo que nós fazemos porque Deus nos capacitou para fazer. Então foi sempre Deus. Quero que você lembre, e a mensagem de hoje vai nessa direção, de que nós podemos ter esperança porque o nosso Deus continua o mesmo. Quero que você recorde o fato de que aquilo que está nos surpreendendo, em absoluto surpreendeu ao Senhor. O nosso Deus já sabe quando isso tudo vai acabar. Ele está permitindo que essas coisas aconteçam, Ele está permitindo que nós enfrentemos esse momento, e está cuidando de nós. E eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, algo relacionado à esperança, porque eu acredito que somos chamados para viver pela fé, como a palavra de Deus diz, e nós temos em Cristo a razão da nossa esperança. Então quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler um único versículo nesse momento, e durante o período da reflexão nós vamos caminhando também por outros versículos, então eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo que eu quero ler com você nesse momento é o versículo número 21.
que é um versículo bastante conhecido, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero te convidar a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, sei que o Senhor está, Pai amado, com a vida dos meus irmãos, sei que o Senhor está, meu Pai amado, com a vida de todos aqueles, meu Deus, que estão ouvindo a Tua palavra nesta hora. Senhor, nós somos orientados pela Tua palavra a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus, os tempos têm sido desafiadores, mas eu, neste momento, Pai amado, decido uma vez mais deixar de olhar para as circunstâncias e firmar, ó Deus eterno, o meu olhar no Senhor. E quero, meu Pai amado, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E peço ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor também habilite os meus irmãos e as minhas irmãs. Que o Senhor habilite aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta hora a também decidirem, ó Deus, por trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abastecidos pela esperança, esse é o tema daquilo que quero compartilhar com você. O versículo 21, que eu acabei de ler, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E esse versículo ele está inserido em um contexto. E qual é esse contexto? Quero compartilhar ele com você. Talvez você já tenha conhecimento do contexto. E para você que ainda não tem conhecimento, eu vou lançar aqui alguns fundamentos que considero importantes. Uma questão a ser mencionada é o seguinte: o profeta Jeremias, juntamente com o povo, estava vivendo um período de completa destruição. Havia fome, havia enfermidades, a cidade estava completamente destruída, o templo, tinha sido destruído, tinha sido demolido. E por qual motivo isso tinha acontecido? Jerusalém, neste período aqui, estava sob domínio do Império Babilônico. Durante um bom período houve um cerco por parte dos babilônicos, até que, no ano de 586, salvo engano, antes de Cristo, Jerusalém foi conquistada. E houve, portanto, uma invasão. Jerusalém passou, portanto, a estar debaixo desse jugo, debaixo desse domínio. E é importante mencionar que isso aconteceu por conta de uma vida que o povo estava levando na dinâmica de pecado. Isso aconteceu, Deus permitiu que isso acontecesse em função da negligência por parte do povo, porque em várias oportunidades Deus levantou homens e mulheres, profetas e profetisas, para falar ao coração do povo a respeito da necessidade de que assumissem um novo modelo de relacionamento com Deus. E de maneira insistente, o povo permaneceu numa jornada de pecado, numa caminhada fazendo aquilo que o coração desejava, numa caminhada orientada por princípios carnais, numa caminhada fundamentada realmente numa visão terrena, numa visão distante do propósito de Deus. Então, Deus, depois de alertar o povo, Deus, depois de ministrar ao coração do povo de várias formas, de chamá-los ao arrependimento de várias maneiras, de propor a transformação, decide, então, que trataria o povo através de um outro império. E isso acaba acontecendo. Jerusalém, então, é conquistada, e como eu mencionei, diante dessa conquista, houve um cenário de completa destruição, um cenário de muito desafio. E por conta disso, qual foi o resultado? Qual foi
o resultado disso no coração das pessoas, né? Diante agora de um cenário onde tudo havia sido destruído, onde tudo parecia fora de lugar, onde tudo estava acontecendo numa realidade diferente daquela que o povo estava acostumado. É importante lembrar, queridos, que o povo de Deus, o povo de Israel, na realidade os judeus, eles tinham a ideia, né, de que absolutamente nada aconteceria com eles, porque afinal de contas eles eram povo de Deus. Eles entendiam de maneira equivocada essa eleição, né? O conceito correto da eleição era um conceito de serem separados para servir como modelo para as outras nações. E a compreensão equivocada se dava a partir do momento em que eles imaginavam que, por ser povo de Deus, nada aconteceria, e Deus os alertou em várias oportunidades. Bom, porque isso acaba acontecendo, questionamentos a respeito do futuro também descem para o coração. Algumas inquietações relacionadas ao amanhã começam a tomar conta da mente e do coração do povo de Deus naquela circunstância. Deus tinha permitido que algo impensado pelos homens ocorresse, embora Deus estivesse sinalizando isso de muitas maneiras, de muitas formas, através dos seus profetas, como eu já mencionei. Até que o cenário, então, ocorre, né? Pegando, vamos por assim dizer, entre aspas, o povo de surpresa. E eu quero reafirmar aqui o seguinte: naquele cenário, as coisas aconteceram porque houve um elemento de negligência. Negligência em relação à voz de Deus. Agora, eu quero também dizer para você duas verdades importantes antes de entrarmos aqui de maneira mais direta no texto. Primeiro, é que Deus continuava falando com o povo dele, mesmo nesse cenário extremamente adverso. Deus continuou ministrando ao coração do povo. E uma das figuras, né, que Deus estava usando era a figura do próprio Jeremias. E além desta verdade de que o nosso Deus permanece falando conosco, independente do momento, independente da circunstância, independente do cenário no qual nós estejamos vivendo, além disso, quero também que você guarde no seu coração que Deus estava disciplinando o povo, Deus estava chamando o povo a uma perspectiva de arrependimento, havia um propósito para gerar transformação e restauração. Querido, Deus, ao permitir que um outro império invadisse Jerusalém, fez isso com um propósito específico de restaurar o povo. A ação de disciplina de Deus, em absoluto, tinha por fim castigar. A ação de disciplina por Deus tinha como propósito gerar restauração, gerar renovo, gerar transformação. E essa é a perspectiva correta de disciplina, não é? Pais, né, quando disciplinam os seus filhos e o fazem de maneira acertada, fazem com a perspectiva de gerar restauração e transformação. Portanto, Deus não permitiu que aquela invasão acontecesse simplesmente por capricho, por uma questão de querer punir, absolutamente. Deus permitiu e Deus atuou para que o povo tivesse a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Bom, dado esse pano de fundo, o capítulo 3, se você começar a ler desde o primeiro versículo, você vai identificar, assim como eu também identifiquei na leitura ao longo da semana, que o capítulo 3 apresenta alguns apelos por parte do povo na direção de buscar misericórdia de Deus. E é bastante interessante, nesse momento, dizer a você o seguinte: essa busca em relação a Deus, ela pode acontecer em momentos de desafio, e é igualmente importante que ela aconteça em todos os momentos, porque a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Senhor,
é uma relação de permanência, é uma relação de constância, é uma relação para toda a vida. Portanto, eu quero incentivá-lo a continuar buscando ao Senhor nesse momento, a permanecer buscando ao Senhor quando tudo estiver acontecendo de modo mais favorável, de modo mais tranquilo, que você permaneça buscando ao Senhor. Então, como eu disse no capítulo 3, apelos são apresentados na direção de que Deus agisse com misericórdia. Versículo 19, versículo de número 20, vou pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia, dizem assim, olha só: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Então havia aqui um pedido por parte do povo, um apelo para que Deus recordasse disso e entrasse com providência. E eu entendo que isso faz parte desse processo da nossa relação com Deus. Conversar com Deus é também apresentar a Ele os nossos desafios, as aflições do nosso coração, e o nosso Deus nos orienta a fazer isso. Então, eu quero dizer para você, porque algumas pessoas, às vezes, em outros momentos, já me perguntaram se eventualmente Deus não ficaria bravo, chateado, por nós estarmos apresentando as nossas aflições. Querido, Deus quer que nós apresentemos isso para Ele. O importante é nós nos darmos conta e estarmos atentos à maneira como nós estamos fazendo isso. O que Deus certamente nos orienta é fazermos isso com esperança no coração, é fazermos isso entendendo que temos um Pai que está cuidando de nós. Então, é importante deixarmos de lado murmuração, é importante nós deixarmos de lado toda e qualquer questão parecida com esse lamúrio, no sentido de murmurar, e buscarmos a Deus com a convicção, com a consciência de que Ele está olhando por nós, está ouvindo as nossas orações. A palavra de Deus diz que Ele está com os olhos abertos, está com os ouvidos atentos e com as mãos estendidas para nos abençoar. Então existia, ou aqui no capítulo 3, há esse retrato desses apelos. E à medida que a gente vai lendo os versículos seguintes, nós vamos entendendo que existem alguns princípios importantes para recordar e para praticar, e eu quero compartilhar com você esses princípios. O primeiro princípio que quero compartilhar com você é o princípio de que, diante das adversidades e desafios, é importante nós trazermos à nossa memória, nós trazemos à nossa mente elementos geradores de esperança. Em algumas oportunidades, neste período em que nós estamos vivendo, a nossa mente vai nos conduzir a trazer à memória algo que vai roubar do nosso coração a alegria, algo que vai roubar do nosso coração a paz, algo que vai roubar do nosso coração a esperança, e é importante nós fecharmos as portas para isso, abrindo as portas para aquilo que traz esperança. Eu tenho convicção absoluta de que, embora esse seja um momento diferente, o que nós estamos enfrentando em proporções, maiores hoje, em proporções menores já acontecendo no cenário da nossa vida em outras áreas. Momentos de desafio, momentos em que nós estivemos inquietos pela presença do desconhecido, circunstâncias onde o nosso coração acolheu uma certa preocupação porque nós não tínhamos o controle de algumas coisas. E eu quero que você lembre nesse instante de algum momento da sua vida em que você se percebeu dessa forma, não é? Sem a sensação do controle, sem a clareza total de tudo que estava acontecendo. Eu quero que você lembre desse momento. E ao lembrar desse momento, eu quero dizer para você o seguinte: esse momento já passou. Esse momento já não existe mais. Esse momento que na sua história, em algum instante lá atrás, foi considerado o momento mais desafiador da sua vida, onde você, talvez, como eu, em oração tenha dito: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não tenho condição de passar por isso, Senhor, eu acho que agora chegou o fim. Esse momento ficou para trás. Esse momento passou.
você superou esse momento, você venceu esse momento, no poder do Espírito Santo você venceu. E eu quero convidá-lo a trazer à sua memória esse aprendizado. Quero convidá-lo a trazer à sua memória essa experiência que você teve com Deus. Esse cuidado de Deus, a provisão de Deus, a ação de Deus surpreendendo você naquela circunstância. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus continua o mesmo. O cenário que nós estamos vivendo pode ter mudado. O nosso Deus continua o mesmo. As lutas que nós estamos batalhando agora podem ser diferentes. O nosso Deus continua o mesmo. E porque o nosso Deus continua o mesmo, nós temos a condição de manter o nosso coração abastecido por esperança. Eu entendo que esse momento, como eu falei, pode ser um momento diferente em termos de proporção. Agora, as inquietações que ele está produzindo na nossa vida são inquietações em áreas já conhecidas por nós. Alguns estão com inquietações, por exemplo, no cenário financeiro, na questão profissional. Essa inquietação não é novidade para a nossa vida, querido. Em outros momentos, você já pode ter passado por essa inquietação. Repito, o que é diferente nesse instante é a proporção como as formas estão acontecendo. Agora, mais uma vez, quero frisar com você, o nosso Deus é um Deus que está acima de qualquer coisa. Deus é um Deus ilimitado. Então, traga ao seu coração aquilo que lhe dá esperança. Deixe de lado, não é, falatórios, deixe de lado testemunhos de pessoas que estão compartilhando com você questões que roubam, né, que sugam a nossa energia, vamos por assim dizer, né? Energia em que sentido? Que trazem tristeza para o coração ao invés de trazer alegria, que trazem turbulência para o coração ao invés de trazer paz, que trazem a desesperança e medo, ao invés de trazer esperança e coragem. Abandona isso, querido. Fecha a porta para essas coisas. Porque para que Deus possa continuar operando o milagre na realidade do nosso coração, é necessário que nós caminhemos por um único caminho, o caminho da fé. É necessário que nós andemos unidos com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, traga à sua mente aquilo que lhe pode dar esperança. O versículo 21 foi o versículo que nós lemos para iniciar essa nossa reflexão. Aqui o autor diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, na sequência dos versículos, eu quero que você continue acompanhando, quais são os elementos, né, que a gente pode destacar aqui como geradores de esperança, que foram recordados naquele cenário, naquele contexto. O versículo de número 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O versículo 23 diz: elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Querido, traga à memória o fato de que o nosso Deus é um Deus misericordioso, de que o nosso Deus é um Deus fiel. No cenário vivenciado naqueles dias, o objetivo era gerar desenvolvimento para a vida do povo, era gerar um aspecto de aproximação em relação a Deus. Era fazer um povo que estava caminhando afastado começar a caminhar próximo. E à medida que Deus usou, embora aos nossos olhos possa parecer uma medida descontrolada, ela foi uma medida certeira, ela foi uma medida certa. A forma, o modo, o tempo podem ter sido incompreendidos pelo povo num primeiro momento. Agora, Deus sabe como fazer, querido. O nosso Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas e é importante que nós tomemos a decisão de trazer à nossa memória o fato de que nós caminhamos com um Deus que é misericordioso. Queridos, tudo vai acontecer na medida que Deus entende que é necessário para gerar transformação na realidade do nosso coração. Então, pare de colocar os olhos
nas informações e nas notícias que, como eu falei, vão distanciando você do propósito maior, que é o propósito de Deus em ministrar ao nosso coração fortalecimento, vida, comunhão com Ele. Comece a concentrar a sua mente, ou permaneça com a sua mente focada na fidelidade do Senhor. Ao longo desses dias, eu tenho mantido contato com os membros aqui da nossa igreja. Quero aproveitar esse momento aqui para dizer a você o seguinte: se você precisar de nós, de alguma forma, né, pode contar conosco, entrar em contato. Nós estamos à disposição para um aconselhamento, para uma ligação. Estamos aqui recebendo pessoas na igreja, evidentemente, tomando todos os cuidados, né, com os horários marcados, enfim. Agora, se você precisa de nós, por favor, entre em contato. Eu tenho conversado com algumas pessoas têm compartilhado nesse momento aquilo que estão enfrentando. E sabe o que eu quero dizer para animar o seu coração? A despeito de todos os desafios que nós estamos vivendo nesse momento, né? Alguns em uma área, outros em outra, as pessoas têm compartilhado bênçãos, as pessoas têm compartilhado vitórias, as pessoas têm compartilhado o fato do cuidado de Deus, do zelo de Deus. E eu tenho certeza que essa é uma maneira importante de nós recordarmos a fidelidade do Senhor. Trazemos à nossa memória aquilo que dá esperança, e o que dá esperança é nós lembrarmos que o nosso Deus é um Deus fiel, e começarmos a olhar no transcurso da nossa vida todas as ações de Deus, começarmos a contabilizar as bênçãos, começarmos a contabilizar as portas abertas, mesmo neste momento extremamente desafiador. Deus tem aberto portas, Deus tem suprido, Deus tem gerado escape. Anime o seu coração na fidelidade do Senhor. O versículo de número 24 ainda traz para nós um outro princípio, uma outra verdade importante para nós recordarmos e para nós praticarmos. No versículo 24, a citação é a seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O que está acontecendo aqui? Acontece aqui uma menção ao fato, ao reconhecimento de que a nossa porção, ou seja, a nossa parte, a nossa herança, o nosso sustento, a nossa garantia é o Senhor. É importante lembrar aqui, do ponto de vista histórico, o seguinte: em determinado momento da história do povo de Deus, existiu a divisão das terras, né, pelas tribos de Israel. E uma das tribos, que era a tribo de Levi, acabou não recebendo parte de terras. Por uma orientação do próprio Deus, aquela tribo teria como porção o próprio Senhor. Então, Deus geraria circunstâncias e cenários para sustentar a tribo de Levi, né? Os sacerdotes, né? A tribo, os levitas. Então, quando o autor aqui está mencionando que a minha porção é o Senhor, ele está dizendo o seguinte: eu confio no fato de que a minha herança é Deus. Lembre-se, o cenário era um cenário de devastação, era um cenário de fome, era um cenário de enfermidades, era um cenário de destruição, era um cenário de perdas, era um cenário de inconstâncias, era um cenário de ausência total do ponto de vista de qualquer aspecto que pudesse gerar segurança a partir do próprio homem. E aí há a manifestação aqui de algo para gerar esperança ao coração, que é: a minha herança, a minha porção é o Senhor. Querido, Deus é a nossa porção. Eu quero recordar a você também uma questão importante que Deus trabalhou com o povo de Israel durante o período do deserto, que era a questão de viver pela fé, na confiança do maná enviado diariamente. Querido, viva o hoje. Em nome de Jesus, pare de se preocupar com o amanhã. Deixe que Deus cuide de você. Saiba que Deus está à frente, Deus não está preso no tempo. Deus está acima desse tempo que nós caminhamos, né? Passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã. Para Deus isso não existe.
A palavra do Senhor diz que um dia para Deus como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, pare de se preocupar com o amanhã. Traga à sua memória o que lhe dá esperança vivendo o hoje. Observe o dia de hoje, domingo. Observe o cuidado de Deus, o sustento de Deus. Observe as portas que Deus abriu. Observe Deus tratando de você. Deixe aos cuidados de Deus as demais coisas. A palavra do Senhor fala no Evangelho de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Confie no fato de que a sua herança é o Senhor. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Portanto, nós podemos esperar nele. Uma esperança com fé, uma esperança com confiança, uma esperança com alegria. Alegre o seu coração em nome de Jesus. Agora, para alegrar o coração, é necessário que você se alimente com aquilo que gera vida. Então, se alimente com a palavra, se alimente com a adoração ao Senhor, se alimente com conversas que edificam. Empreste os seus ouvidos e faça bom uso das palavras para abençoar a vida de pessoas. Muito bem. O profeta Jeremias, ele alimentava a mente e o coração dele com esperança. E por que é que ele fazia isso? Por que é que ele teve condição de fazer isso? Por que o profeta, que estava vivenciando a mesma circunstância das outras pessoas, conseguiu ter esperança no seu coração? Porque ele tinha um relacionamento vivo com Deus. Porque ele conhecia a Deus de perto. Porque ele caminhava com o Senhor em todos os cenários. Jeremias não estava próximo do Senhor só nesse momento de luta e de aflição. Jeremias estava caminhando com o Senhor o tempo todo. E aí, diante desse cenário, um cenário extremamente adverso, ele manteve a esperança no seu coração. É claro que, por conta da sua humanidade, eu imagino que em alguns momentos alguma oscilação ocorreu. Agora, no momento em que essas oscilações ocorriam, certamente ele recebia da parte de Deus um direcionamento, ele recebia da parte de Deus um renovo, ele recebia da parte de Deus um novo ânimo. Busque ao Senhor, receba dele esse novo ânimo, receba dele esse direcionamento, receba do Senhor a vida. Veja, por que ele recebeu? Porque tinha um relacionamento próximo com Deus. E por que tinha um relacionamento próximo com Deus? Porque ele decidiu ter esse relacionamento. Nós estamos falando aqui de nos reabastecermos com esperança. Neste cenário extremamente desafiador que Jeremias estava vivenciando juntamente com o povo em Jerusalém, ele decidiu acessar esperança no coração dele. Além de decidir acessar esperança, Jeremias praticava esperança. Se você for até o livro de Jeremias, no capítulo número 32, você verá ali Deus orientando Jeremias, já num cenário onde Jerusalém estava vivenciando o cerco do Império Babilônico. Deus orienta Jeremias, e já tinha dito para Jeremias que a invasão aconteceria, e Deus o orienta a comprar um campo. Meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção. Tudo ia ser destruído. E a orientação de Deus ao profeta é o seguinte: Jeremias, vai vir um parente seu aí, ele vai te vender um campo, porque você tem condições, né, de comprá-lo. Ele vai oferecer para você. É para você comprar. Querido, por que eu estou falando que ele praticava esperança? Porque talvez, naquele cenário, pessoas iam falar assim: imagina que eu vou utilizar o meu dinheiro para comprar alguma coisa, vai ser tudo destruído, eu vou perder. Jeremias, porque decidiu acessar a esperança, praticava essa esperança, então ele obedeceu a Deus, e ele comprou. E aí, porque decidiu acessar a esperança, porque praticava esperança, ele compartilhava esperança. Jeremias compartilhava o coração das pessoas palavras de ânimo, palavras de que Deus restauraria Jerusalém, palavras de que Deus faria nova todas as coisas, no tempo dele,
no tempo que o Senhor entendesse que era o tempo apropriado. Jeremias compartilhava esperança. E por que eu estou dizendo isso para você? Estou dizendo isso para você pelo seguinte, queridos. Só é capaz de compartilhar palavras de ânimo e de esperança nos dias em que nós estamos vivendo aqueles que decidiram viver esperança e que praticam esperança. Querido, eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus Cristo a ser a boca do Senhor para gerar esperança no coração das pessoas. Eu quero compartilhar com você uma situação. Em princípio, não estava considerando fazê-lo, mas vou fazer. No último dia 10, eu tive meu carro furtado. E diante desse cenário todo, ter o carro furtado, confesso, não foi uma coisa legal. Na verdade, em momento algum seria. Agora, eu quero compartilhar com você, e não estou dizendo isso por causa da questão financeira. Estou dizendo isso para animar o seu coração e mostrar que o nosso Deus é poderoso para fazer o melhor para nós, mesmo em cenários absolutamente adversos. Deus permitiu que isso acontecesse. Hoje é dia 26, eu já estou com um carro novo. As coisas aconteceram numa velocidade inesperada. O seguro liberou o recurso, nós encontramos um novo carro, nós encontramos um carro de um ano mais novo, com uma quilometragem menor, e pagamos um preço espetacular. Nós pagamos 20% a menos do valor de tabela do carro. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque Deus é Deus que guarda a nossa vida, Deus é Deus que cuida da nossa vida. Se eu fosse vender esse carro em algum outro momento, em hipótese nenhuma, eu conseguiria receber o mesmo valor. Não estou dizendo para você que Deus fez. Deus permitiu, para mostrar para mim que eu não preciso ficar preocupado, porque Ele está cuidando de mim e da minha casa o tempo todo. Deus está abençoando pessoas nesse momento, porque Deus não tem compromisso com o cenário da economia, Deus tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele diz que ele cuida dos seus. Então eu quero animar o seu coração. Quero compartilhar com você que tem irmãos nesse momento, profissionais liberais nesse momento, para os quais Deus abriu portas extraordinárias. E eles estão trabalhando, e louvado seja Deus por isso. Tem pessoas sendo abençoadas de outras tantas formas. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus vai continuar cuidando de você no cenário seu profissional, no cenário acadêmico, Deus vai continuar cuidando da sua família, dos seus relacionamentos. Abra-se para o Senhor. Decida viver uma vida de esperança. Eu sei, queridos, que as perdas estão acontecendo, que os desafios estão acontecendo. Agora, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço desde que eu nasci, o Deus a quem eu entreguei a minha vida aos 7 anos de idade, cuidou de mim, cuida de mim e vai continuar cuidando de mim. E esse Deus que cuida de mim vai continuar cuidando de todos aqueles que se colocarem prostrados diante dele, rendidos a ele, em comunhão direta, reconhecendo-o como o Senhor e Salvador das vidas. Então, abra os seus lábios e compartilhe esperança. Deus tem sustentado a minha casa, Deus nos tem suprido, Deus tem aberto portas, como eu falei, que eu não era capaz de imaginar, e eu sei que Deus pode fazer isso na sua vida também. E nós, como igreja, somos veículos, somos canais, somos ferramentas que Deus quer usar. Então, permita-se ser usado por Deus para alegrar o coração de pessoas. Deus está salvando pessoas nesse tempo. Deus está transportando pessoas do império das trevas para o império da luz nesse tempo. Tive a oportunidade de orar hoje com pessoas, vidas que ainda não conheciam a Cristo e que estão caminhando com o Senhor, vidas que estão se aproximando de Deus. Querido, compartilhe esperança. Deus nos chama, assim como chamou o povo naquele momento,
através daquela circunstância, através de permitir a invasão de um outro império, Deus está também permitindo esse tempo que nós estamos passando como mundo para nos chamar, em primeiro lugar, para analisarmos a nossa condição de relacionamento com Ele. Deus quer que você faça uma análise de como está a sua comunhão com Ele. Deus também deseja, está nos chamando para que nós abramos o nosso coração para novos aprendizados. Deus quer nos ensinar novas coisas. Deus quer colocar nas nossas mãos novas estratégias, novas ferramentas. Abra o seu coração para aquilo que Deus deseja te ensinar. Deus quer te ensinar e quer me ensinar a ser, caso você seja casado, um melhor marido ou esposa, a ser um melhor pai ou mãe, caso você já tenha filhos, a ser um melhor profissional, a ser um melhor filho, a ser um melhor servo. Deus quer nos ensinar a sermos pessoas, como vimos hoje pela manhã, que realizam as tarefas com excelência. Deus quer nos ensinar a sermos pessoas melhores. Deus quer nos ensinar a vivermos um padrão estabelecido por Ele. Deus quer nos ensinar, como a palavra dele, em várias páginas, em especial no Novo Testamento, nos orienta a vivermos os valores do reino. Deus está nos mostrando que é necessário apenas uma coisa, é nós nos prostrarmos na presença dele, porque essa é a melhor parte. Se você lembrar da passagem em que Jesus vai visitar a Marta e Maria, o texto fala de Marta buscando muitas coisas, correndo para todos os lados, e fala de Maria, ajoelhada, quedada, assentada aos pés de Jesus. E quando Marta questiona a respeito de estar fazendo as coisas sozinhas, Deus diz: Marta, Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A boa parte, querida, nós estamos caminhando lado a lado com Jesus Cristo. Então abra o seu coração para esse aprendizado. Deus também está nos chamando para confiarmos na fidelidade dele. Eu estava conversando com um amigo dias atrás, que, inserido nesse contexto, também está enfrentando os seus desafios. E ele me dizia o seguinte, que em outros momentos, existiam ações que ele podia fazer. Corria para um lado, então tira daqui, coloca ali, acerta colar. E quantos de nós fizemos isso em muitas oportunidades? E nem estou dizendo que isso seja errado, porque se Deus já nos deu sabedoria, é importante que nós utilizemos essa sabedoria para fazermos o nosso melhor. O que eu estou colocando, e que disse para ele naquela circunstância, na realidade que ele compartilhou comigo, é a compreensão de que, em alguns momentos, quando nós fazíamos isso antes, nós corríamos o risco de imaginar que estávamos fazendo pela força do nosso próprio braço, que nós estávamos abrindo algumas portas. E Deus está nos mostrando agora, quando todos estamos diante de um cenário onde não há nada a ser feito, de que sempre foi Ele quem fez, sempre Ele quem faz, e sempre será Ele a fazer. Então, pare de confiar na saúde que você tem, pare de confiar no dinheiro que você tem, pare de confiar na inteligência que você tem, pare de confiar em qualquer questão que você considere que seja útil, na influência que você tem, e volte-se a confiar na fidelidade do Senhor. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Querido, Deus também nos chama, quero finalizar dizendo isso para você, a incentivar os outros a trilhar esse mesmo caminho da fé em Jesus Cristo. Eu quero, mais uma vez, dizer ao seu coração que, como igreja, nós temos o privilégio, a oportunidade, a responsabilidade de conduzir pessoas a Jesus, de fazermos discípulos à semelhança de Cristo em todas as nações. Esse propósito continua. Independente do que esteja acontecendo do lado de fora, esse propósito continua, essa chama deve permanecer acesa no nosso coração, fazermos discípulos para Jesus Cristo. Nós temos grande oportunidade. Tem muita gente com medo, tem muita gente desesperada, tem muita gente apreensiva, muita gente inquieta. E nós conhecemos a palavra da verdade, nós conhecemos a verdade que liberta, a verdade que restaura.
E é importante que nós comuniquemos isso às pessoas. Tire um tempo, entre em contato com alguém, faça uma oração por alguém, compartilhe o versículo bíblico com alguém. Seja você ferramenta nas mãos de Deus para ajudar alguém a, como diz o texto aqui, versículo 21 de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Encontre a esperança em Jesus Cristo. Leve pessoas a encontrar essa esperança em Jesus Cristo também. Permita ser canal que vai fazer essa esperança fluir para o coração de outras pessoas. Que Cristo continue abençoando a você, a sua família, a sua casa. Que Deus tenha misericórdia na nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do mundo. E que a sua vida, por decisão sua, seja uma vida fundamentada em esperança. Pratique e compartilhe a esperança em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, pela fidelidade do Senhor. Sabemos, Pai amado, que absolutamente nada pega o Senhor de surpresa. Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. E a decisão do nosso coração, Pai amado, é nos abastecermos em esperança. E para isso, ó Deus, queremos colocar a nossa mente cativa ao Espírito Santo do Senhor. Pai, nos ajuda a descansarmos nas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, a nos fortalecermos na fidelidade do Senhor, a caminharmos com a consciência e com a clareza do Teu cuidado. E que a nossa vida, Pai, verdadeiramente, seja sal e luz em todos os momentos, inclusive nesse que estamos vivendo. Que das muitas formas que temos, Pai, comuniquemos ao coração das pessoas que Jesus Cristo está vivo e que aqueles que nele confiam permanecerão vivos e fortalecidos nele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, querido, excelente semana. As nossas atividades continuam aqui na igreja, como eu falei. Se você precisa de nós para algo, entre em contato. Vamos ter transmissões na próxima quarta-feira, às 20 horas. O trabalho com a JNI continua acontecendo aos sábados, aos domingos pela manhã, 10h30, domingo à noite, 18h30. Mantenha esses horários aí na sua mente, na sua agenda, para estar acompanhando, caminhando conosco, sendo orientado pela palavra. E se nós pudermos ajudar de alguma forma, estamos aqui à disposição. Deus abençoe ricamente a você. Vá na paz, fortaleça o seu coração em esperança e viva os milagres do Senhor. Viva debaixo de milagres, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente.